Depois de ser condenado e preso injustamente, um cara gente boa decide deixar pra trás seu passado. Ele também muda sua identidade, mas acaba sendo perseguido pela polícia por causa disso. Mesmo assim, a vida dele tá de boas até o destino do cara se cruzar com um de suas funcionárias grávidas e sua filha. Então a vida dele dá mais uma reviravolta, que vai impactar o destino dele e também de outras pessoas. Se você curte um bom livro, então já leu ou ouviu falar em Os Miseráveis, de Victor Hugo. Essa história é cabulosa e mostra a Revolução Francesa do ponto de vista de diferentes personagens que estão sendo afetados de forma direta por causa dessa guerra civil que tá rolando no país. E esse filme de 2012 traz essa história clássica em forma de musical. Então bora pro nosso recap. Tudo tem início em 1815, 26 anos depois do começo da Revolução Francesa. Nesse período tem uma galera presa injustamente, e no meio dela está Jean Valjean. O cara foi condenado a 19 anos de prisão por roubar um pedaço de pão e tentar fugir. Agora ele tá fazendo um trabalho pesado e forçado, que é supervisionado por um policial chamado Javert. Javert manda Jean carregar um mastro gigante com a bandeira da França, e por ter uma força enorme, ele consegue. Depois desse último trabalho, Javert dá pra ele uma carta de liberdade condicional. Só que por ser um ex-presidiário, ninguém dá uma chance de trabalho pro cara, nem direito a uma vida melhor. Um dia, o cara tá dormindo no chão do lado de fora de uma catedral, mas ele é acolhido pelo bispo de Digne. De noite, enquanto o bispo dorme, Jean levanta e rouba todos os utensílios de prata da igreja, vazando logo em seguida. Só que os guardas da rua pegam o cara e trazem ele de volta rapidinho. O religioso, ao ser informado que tinha sido roubado, mente que deu as peças pro Jean para que ele pudesse usar elas em busca de uma vida melhor. Jean fica comovido com a bondade do bispo de Digne. Por esse motivo, o cara resolve rasgar a carta que concedia liberdade condicional para ele e mudar de identidade. O tempo passa e 8 anos depois, em 1823, vemos Jean bem diferente. O cara conseguiu se dar bem na vida e hoje é dono de uma fábrica que conta com várias mulheres trabalhando. Só que essa galera descobre que Fantine, uma das funcionárias da fábrica, escondeu de todo mundo que é mãe solteira e tem uma filha pequena chamada Cosette. Por esse motivo, as colegas começam a acusar ela de estar roubando dinheiro para mandar para a filha, e isso faz geral se voltar contra ela. Jean chega bem na hora e acalma os ânimos de todo mundo. Só que enquanto ele tá falando com a mulherada, o cara enxerga ninguém menos que Javert, que foi mandado para a sala dele porque queria falar com o dono do lugar. Javert não reconhece ele. Na verdade, o policial quer oferecer seus serviços para a fábrica do cara. Enquanto estão conversando, eles ouvem um barulho e testemunham um acidente com um cara caído debaixo de uma carroça. Jean corre para ajudar ele e, com sua força fora do comum, ergue a carroça e salva a vida do cara. Javert vê a cena e fica desconfiado. Afinal de contas, o único homem que tinha conhecido com tanta força era um ex-detento, que abriu mão de sua liberdade provisória e sumiu há muitos anos. Depois disso, como Fantine foi demitida, ela agora vai para um bairro barra pesada para vender o cabelo e alguns dentes dela e mandar o dinheiro para os cuidadores da Cosette. Mas a grana que ela ganha é pouca, e a galera dali convence ela de se prostituir para não morrer de fome e poder manter a filha dela. Sem escolha, a Fantine tem que vender o corpo dela, mas fica desesperada com o rumo que sua vida tomou. No outro dia, Javert volta para a fábrica de Jean, deixando ele tritenso. Mas o policial foi lá para se desculpar, porque tinha pensado que ele era um criminoso condenado. Só que a polícia acabou encontrando quem eles acham que é o Jean Valjean de verdade. E esse cara que a galera catou vai ser punido por ter rompido a liberdade condicional dele. Só que o verdadeiro Jean fica bastante abalado com a notícia. Afinal de contas, agora ele tem a chance de escapar da lei, mas ao mesmo tempo vai condenar um homem inocente pro resto da vida. Então ele resolve se entregar para as autoridades como o cara que eles estão procurando. Mas antes de fazer isso,
Ele vai pro hospital, onde a Fantine tá, pra ver se ela tá se recuperando. O problema é que Fantine tá quase indo de arrasta pra cima, inclusive tendo alucinações com Cosette. Comovido e se achando culpado pelo destino dela, Jean promete que vai cuidar da filha dela como se fosse sua. Isso deixa a Fantine aliviada, que parte em paz para descobrir se no céu tem pão. Depois disso, Javert chega lá para prender o Jean, mas ele pede pro policial 3 dias para deixar a Cosette em um lugar seguro. Só que Javert não aceita e ataca o cara com tudo, fazendo Jean pular da janela em um rio próximo e fugir mais uma vez. Agora a gente finalmente conhece a pequena Cosette, que trabalha forçada na pousada do senhor e da senhora Thénardier. Eles fizeram ela de empregada com a desculpa de que Fantine dava muito pouco dinheiro para cuidarem dela. Junto com eles também vive Éponine, a filha biológica do casal, que também maltrata Cosette. A família Thénardier tem uma pousada e vive dos golpes que aplicam nos seus clientes. Em uma noite, Cosette está indo sozinha até o bosque pegar água. Lá ela é encontrada por Jean, que conta pra ela que Fantine está no céu e que ele agora será o pai dela. Pois é, tecnólogo, temos fortes emoções até aqui. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você já assistiu até aqui, não custa nada deixar o seu like, né? Aí outras pessoas também podem ver esse recap esperto. Além disso, se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreve aí e faz a escolha certa. Agora a gente avança para 9 anos no futuro. Paris está em uma mega crise, com a população implorando por ajuda e a burguesia nem aí para essa galera. No meio disso tudo, um grupo de estudantes revolucionários planeja mudar essa situação à força. Eles querem provocar uma rebelião contra a monarquia francesa. Nessa época, o general Lamarck, único político do país que se preocupa com o povo, está muito doente e prestes a ir de Americanas. Preocupados com o destino de todos depois que isso rolar, os 2 principais líderes desse movimento popular são os jovens Marius Pontmercy, que veio de uma família rica, e seu amigo Enjolras. Enquanto protesta pelas ruas de Paris, Marius encontra o seu avô, que diz que a família dele tá decepcionada e vai deserdar o cara. Mas ele não se importa e prefere seguir lutando pela causa que acredita. Um dia, enquanto tá protestando com o povo, Marius vê uma jovem por quem se apaixona à primeira vista. Não é ninguém menos que Cosette, que está passeando com seu pai Jean. Durante a caminhada, pai e filha são atraídos por um homem que diz estar precisando de ajuda. Quando chegam até onde ele está, descobrem que não é ninguém menos do que Thénardier, que agora lidera uma gangue de ladrões junto com a esposa. O casal ameaça Jean e Cosette e exigem que os dois deem para eles todos os seus pertences, mas Éponine, a filha dos dois, chega bem na hora e avisa que a polícia está chegando, fazendo os Thénardier e sua gangue fugir. Jean fica aliviado, mas vê que entre os policiais presentes está Javert. Eles fogem bem na hora, mas chamam a atenção do policial. Javert pede pra galera que tá ali se eles conhecem a moça e o homem que fugiram naquele momento, e os Thénardier falam quem eles são e dizem que Jean sequestrou Cosette deles há muitos anos. Mas como o policial não reconhece nenhum dos dois, ele não os associa com Jean e Cosette. Depois disso, Marius se encontra com Enjolras e outros companheiros revolucionários. Ele conta pra essa galera da Cosette, mas o povo diz pra ele não se distrair dos objetivos da revolução. Pouco tempo depois, um menino chamado Gavroche chega trazendo a notícia de que o general Lamarck finalmente faleceu. Nesse momento, o pessoal começa a se preparar para dar início à revolução. Algum tempo depois, Marius e Cosette se encontram e ambos declaram seu amor um pro outro. Só que Jean interrompe os dois e manda a filha voltar pra dentro. Ela deixa um lenço pro jovem que enche ele de amor. Só que assim que ele sai, a gangue do Sr. Thénardier chega junto com ele para invadir a casa dos dois. Como Éponine não concorda com o comportamento do pai, ela começa a gritar para alertar o Jean e a Cosette. Achando que é Javert, Jean começa a preparar as malas e advertir a filha que eles precisam escapar dali. Antes de fugirem, Cosette deixa uma carta para Marius no local onde os dois se encontraram. Éponine pega a carta e fica em dúvida se entrega para ele ou não, mas por hora a moça esconde o bilhete e se junta à revolução junto com outras pessoas. Pouco depois, Marius volta na casa de Cosette, mas não vê mais ninguém lá. Desiludido, ele transforma a sua dor em força para lutar contra a monarquia. No dia seguinte, durante o cortejo de Lamarck,
os rebeldes tomam o carro onde está seu corpo e dão início à revolução. Só que o Javert tá disfarçado entre eles para tentar sufocar o golpe contra a monarquia por dentro. Ao mesmo tempo, o povo começa a tomar as ruas em protesto. E a coisa toda começa de fato quando os soldados da monarquia atiram em uma senhora inocente, dando início a uma guerra civil. Mesmo lutando com bravura, os rebeldes estão em menor número. Então eles constroem uma barricada em um bairro pobre para se abrigar. Enjolras pede um voluntário para ver se descobre alguma coisa sobre os próximos passos do inimigo e Javert se oferece. Ele parte e volta um tempo depois, dizendo que o exército da monarquia não vai fazer nenhum movimento agora, pois querem que os rebeldes morram de fome. Isso faz os revolucionários baixar a guarda, mas na verdade é uma bilada porque o exército da monarquia tá chegando. Enquanto Javert fala, Gavroche reconhece ele como um oficial de polícia, o que deixa todo mundo pistola. Então a galera lincha o cara, batendo nele e deixando ele como um prisioneiro. Pouco tempo depois os soldados da monarquia chegam, mas antes que possam atacar, Marius pega um barril de pólvora e cruza até as linhas inimigas. Só que enquanto ele tá fazendo isso, Eponine nota que ele vai levar um tiro fatal e se atira na frente da bala, salvando o cara. Ele consegue chegar até a linha inimiga e ameaça explodir tudo, fazendo os soldados recuarem. Depois disso, Marius correte até Eponine, que tá quase indo de arrasta pra cima, mas antes, ela finalmente entrega a carta de Cosette pra ele. Depois que ele lê, fica super feliz e escreve outra carta. Em seguida, ele pede pra Gavroche achar onde ela e Jean estão e entregar o bilhete que escreveu. O menino consegue chegar em um apartamento onde os dois estão se escondendo. Ele entrega o bilhete de amor de Marius pro Jean, que lê e vê que o rapaz é um revolucionário lutando pelo povo. Então, em um ato heróico, ele sai para lutar ao lado do genro, que agora ganhou uns pontos com o sogrão. Ele consegue chegar até onde os revolucionários estão, disfarçado de soldado. Depois de ganhar a confiança da galera, ele chega até onde Javert tá preso. Agora Jean finalmente tem a chance de acertar as contas com o cara, mas para surpresa do policial, ele decide liberar o cara e deixar ele ir porque não guarda ressentimento do cara. Enquanto Javert tá fugindo, Jean dá um tiro pro alto pra galera pensar que ele matou o policial. Na manhã seguinte, essa galera se vê cercada pelo exército inimigo e com pouca munição pra revidar. Então, Gavroche se oferece pra procurar balas entre os soldados derrotados. O problema é que isso deixa o menino bem na mira de um soldado da monarquia, que atira nele sem dó. Isso faz com que os revolucionários fiquem arrasados e decidam continuar lutando, mesmo sabendo que a derrota é certa. Durante a batalha, Marius se fere gravemente, mas é salvo por Jean. Enquanto isso, Enjolras e os outros são despachados pelos inimigos, mas lutando com orgulho pela causa deles. Depois disso, Javert e os soldados cruzam a barricada inimiga em busca de sobreviventes. Ele vê que a tampa de um dos esgotos está aberta, só que no meio do caminho eles são surpreendidos por Javert. Ele tenta deter os dois, mas Jean implora para que ele deixe Marius ir pro hospital. Mesmo contra a vontade, ele acaba aceitando o pedido de seu ex-prisioneiro. Isso deixa o Javert super dividido. Em toda a sua vida ele nunca perdoou um criminoso, mas como sua vida foi salva por Jean, ele ficou sem escolha. Só que o senso de dever do cara é tão grande que ele não consegue viver com essa culpa. Então, dizendo que as estrelas são testemunhas de sua ação, ele se joga em um rio e vai de Americanas. No dia seguinte, Marius finalmente acorda no hospital e corre para o lugar onde os rebeldes lutavam. Mas agora ele não acha nada além da destruição causada pela guerra. Enquanto o cara tá lá se lamentando, Cosette aparece e consola ele, convencendo o cara de ir viver com ela e seu pai Jean. Em uma conversa com Marius, Jean fala sobre seu passado para ele e pede para que nunca conte nada a Cosette para não colocar ela em perigo. Depois disso, ele começa a adoecer e se preparar para morrer, tendo a palavra do genro que não irá contar nada. Tempo depois, Marius e Cosette se casam e fazem uma grande festa. Ali no meio, ele reconhece os Thénardier disfarçados, fica pistola e vai colocar os dois pra fora. Só que eles falam que seu sogro era um assassino, dizendo que ele estava arrastando o corpo de um cara
pelo esgoto e mostrando o anel do suposto cadáver como prova. Como o anel era dele, o cara fica pistola, dá um soco no Thénardier e pega ele de volta. Em seguida, fica super agradecido ao sogro por ter salvo a vida dele naquele dia. Depois da festa, Marius e Cosette correm até Jean, que tá prestes a ir de arrasta pra cima. Ele vê os fantasmas de Fantine e de Eponine prontos para acompanhar sua partida. Mas antes de partir, Jean dá a bênção pro casamento e entrega uma carta pra Cosette, onde conta toda a vida dele, dizendo que é a história de um homem que deixou de odiar para aprender a amar. Depois disso, ele vai descobrir se no céu tem pão, e lá se encontra com todos os rebeldes, o bispo e mais uma galera. Pois é tecnólogo, esse é o filme Os Miseráveis de 2012. Ele foi um grande sucesso de público e de crítica, ganhando vários prêmios importantes. Ah, e por ser um musical, a história ganha um peso ainda maior, e se não leu a história original, se der uma chance pra ela, com certeza não vai se arrepender. Então, é isso. Mas antes de eu ir, tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo o que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.